Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, ou bom dia se você estiver assistindo a esse estudo no período da manhã. Mas o importante é que durante o seu dia, quer seja manhã, quer seja tarde, quer seja noite, seja na presença, na paz e na graça do Senhor Jesus. Nós estamos retomando os estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Fizemos um intervalo aí no tempo do Advento, né, para um estudo específico do Advento, e agora nós estamos retomando, então, a partir do capítulo 10, né, o último estudo nosso foi Atos 9, o finalzinho aí dos versículos 36 a 43, onde a gente vê Pedro, né, nós temos aí, Atos ele vai trazendo para nós aí o ministério de Paulo, mas também a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e esse capítulo 9, 10, a gente vai ver Pedro, né, sendo um instrumento precioso nas mãos do Senhor. O finalzinho do capítulo 9, lá no capítulo 9, nós lemos a história da cura de Enéas, uma pessoa que estava há 8 anos paralítica e foi curada, e depois a ressurreição de Dorcas, né, através da ação de Deus na vida de Pedro. E aí nós vamos ver, então, que a partir dessa ação, muitas pessoas vão se converter, né? No versículo 42 do capítulo 9, vai dizer para nós assim: isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. E no versículo 43, acontece aqui, tem um detalhe muito importante que vai fazer toda a diferença aí, vai trazer todo o novo direcionamento para nós, para esse capítulo 10. Que no versículo 43, ele termina dizendo assim: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então nós vamos ver, a partir de agora, que Pedro, então, ele começa a surgir, né, ou começa a sua vida a ser transformada, e ele vai ser o primeiro pregador, então, aos gentios, né, que vai estar levando o evangelho aos gentios. E isso para Pedro não é tão simples, não é tão fácil. Depois a gente tem Paulo também que vem nessa missão, e é muito bonito a gente ver esse amor de Deus, que é um amor que alcança, e ele é disponível, ele é levado a todas as pessoas sem distinção. É um amor que não faz distinção, né? Então nós temos que ter isso em mente, que Pedro estava na casa de um curtidor chamado Simão, e a gente vai ver um pouquinho o que isso significa. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 10, a gente vai ler até o versículo de número 8, essa primeira parte, e depois a gente vai cada semana entender um pedacinho desse capítulo 10 aí, a história, né, de Cornélio, de Pedro, o que vai acontecer nessa história e o que isso tem a ver conosco, não é verdade? Porque a palavra de Deus foi escrita naquele tempo para aquele povo, mas ela é uma palavra viva, poderosa e eficaz, que fala conosco hoje, e ela também nos ajuda a dar rumo na nossa vida, né? Então vamos ler o texto? O centurião Cornélio, Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Vamos ter uma palavra de oração?
Pai de amor, com temor e tremor estamos diante da tua santa palavra. Nossos corações são gratos, ó Deus, pelo teu amor e cuidado sobre as nossas vidas. E agora, Pai, que vamos meditar, ó Deus, a tua santa palavra, clamamos a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco, ó Deus. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, se a gente falar hoje em dia, especialmente com a moçada, né, com os adolescentes, jovens, até as crianças, a expressão curtir é uma expressão de alguém que gosta muito de alguma coisa, né, que está contente em alguma coisa. A gente pode dizer, olha, o meu filho, ele curte muito esse tipo de música, quer dizer, ele gosta muito desse tipo de música. Então, curtir hoje para nós significa gostar de alguma coisa. Mas o texto bíblico traz para nós um conceito diferente. Traz para nós aqui o conceito de curtir. Na verdade, o significado da palavra curtir pode ser traduzida, né, de acordo com o dicionário hoje, da seguinte forma: gostar muito de alguém. Então, curtir é gostar muito de alguém ou de alguma coisa. Ela curte aquele lugar, né? Olha, tem uma pessoa que eu conheço que curte muito uma praia, outras pessoas curtem muito um cinema. Então, curtir também significa aproveitar ao máximo alguma coisa. Não? Olha, ele curtiu ali até o último golinho daquele café porque estava maravilhoso. Então, tem esse sentido de apreciar algo que se goste. Mas também, e aí também está no dicionário, a palavra curtir, ela vem da palavra curtume, ou de curtimento, que está relacionado a couro, a pele, ou colocar um couro de molho, né? Preparando para amaciá-lo e deter a sua decomposição orgânica. Então, é o tratamento que é dado ao couro animal, com produtos específicos. Então, quando a gente traz a nossa memória, ou quando a gente lê esse texto que vai dizer para nós assim, que o Pedro, e aí a gente vai trazer a nossa memória que Pedro era um judeu que guardava, né? Que estava guardando ali, já tinha no seu costume, na sua tradição e na sua criação e na sua educação, né? Todos os conceitos, né, judaicos. Então ele tinha todos os costumes e para ele tudo era muito sério, né? Tinha que cumprir aquilo que dizia a lei, aquilo que dizia as ordenanças que ele conhecia. E de repente nós vamos ver nesse texto que Deus está tratando a vida de Pedro para que ele abra, né, ou para que ele expanda as suas visões, os seus horizontes, a fim de que o evangelho de Jesus, a salvação que Jesus veio oferecer, possa chegar a outras pessoas. Talvez algumas pessoas que aos olhos de Pedro ou aos olhos de outros judeus não tivessem acesso, ou não era para eles, né? A salvação não era para eles, era para os judeus. E agora nós temos aí gentios, outros povos que serão alcançados por essa salvação. Então nós vemos aqui um momento em que Deus está tratando, orientando, ensinando a vida de Pedro para que ele possa ter uma visão e olhar para as pessoas como pessoas que também, independente da sua tradição, daquilo que elas façam, devem ter acesso à salvação. Então, o curtidor, no primeiro século em Israel, trabalhava com a pele do porco. E isso torna tudo mais interessante, porque para o judeu, o porco era um animal impuro, ele não podia tocar. E a gente vai ver no próximo estudo nosso a visão que Pedro vai ter a partir do versículo de número 9. Mas então Pedro está num lugar que teoricamente ele não deveria estar, ou ele não poderia estar
dada a sua situação enquanto judeu. Mas é para aquele lugar que Deus manda, para que ele possa entender que não é ele quem escolhe as pessoas que vão ser salvas, não é ele que decide para quem pregar ou para quem não pregar o evangelho, mas ele deveria pregar o evangelho para todas as pessoas. E aí, então, no versículo de número 10, a gente vai ver o outro lado. Nós vamos ver aqui um homem que não era judeu, mas era um homem que já tinha ouvido falar do Deus de Israel, e era um homem que tinha decidido ter uma vida de piedade. E nós devemos entender que uma vida de piedade é uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de jejum, de busca pela orientação de Deus. É uma vida colocada e vivida aos pés do Senhor. E o texto nos mostra aqui um homem chamado Cornélio. Ele era centurião. Ele era chefe, aí ele cuidava, na verdade, né, ele era líder, né, de um grupo de 100 soldados. Por isso, centurião. Cuidava ele de 100 soldados. Ele era uma pessoa proeminente, ele era uma pessoa que tinha autoridade, ele era uma pessoa que tinha o respeito da sociedade, até porque ele tinha o poder, né, dos 100 homens sob o seu comando. Então diz para nós o texto que tinha este homem, que era um centurião da corte chamada italiana, e ele era um homem piedoso, ou seja, ele era um homem de oração, um homem que estava ali buscando estar em comunhão, em intimidade com Deus, e ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que reconhecia o poder de Deus, porque há muitas pessoas que às vezes têm medo de Deus, mas na verdade o Cornélio era um homem que conhecia o poder de Deus e ele escolheu adorar, servir e buscar esse Deus, porque apesar de ele talvez não concordar com tudo aquilo que a tradição judaica colocava, né, nos ritos, né, na circuncisão e outras situações que ele deveria discordar, ele acreditava no Deus que era o Deus poderoso, Deus de Israel. E isso faz a diferença nele. Ele não concorda com alguns rituais, mas ele conhece, ele procura estar cada vez mais diante do Deus de Israel em adoração, em oração e principalmente, de forma especial, em serviço. Ele escolheu fazer do Deus de Israel o seu Senhor, né? Ele era temente a Deus e com ele toda a sua casa. Olha que interessante, né? Não só ele era temente a Deus, mas toda a sua casa. E o que eles faziam? Faziam muitas esmolas, eles cuidavam do povo. Ele era um homem que tinha se permitido chegar à presença de Deus e permitir que esse amor de Deus gerasse nele ações de misericórdia. Na igreja metodista, a gente trabalha, né, essas duas perspectivas, né? A gente trabalha obras de misericórdia, tá certo? E obras de piedade, ou a gente entende que a nossa vida tem que ser uma vida de piedade, atos, né, de piedade, oração, né, louvor a Deus, ir à igreja, culto, estudo bíblico, é uma forma de nós estarmos mais próximos de Deus. Mas essa nossa proximidade com Deus deve gerar em nós a proximidade com o próximo, ou o ajudar ao próximo, ou ter aí que nós chamamos de atos de misericórdia. Não adianta eu ter uma vida de piedade, de oração, se eu não consigo ter compaixão do irmão, da irmã, da pessoa que está sofrendo do meu lado. Não precisa nem, de repente nem é meu irmão ainda, porque eu não conheço. Mas eu preciso olhar ao próximo com olhar de misericórdia. Então o Cornélio, ele fazia isso. Ele era um homem, né, que estava praticando aí a nossa doutrina metodista. Atos de misericórdia, obras de piedade. Então ele tinha a sua vida de devoção, mas a sua vida de ação. O texto mostra claramente para nós que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele não orava a Deus só no dia do culto, ele não orava a Deus só no dia do estudo bíblico, ou só no dia da reunião de oração, mas ele era um homem de contínua oração.
Ele era um homem piedoso, obras de piedade, atos de piedade, oração. Ele estava continuamente em oração diante de Deus. E aqui vale uma observação. Às vezes, a gente pensa que algumas pessoas, por não irem à igreja, ou a nossa, ou qualquer outra igreja evangélica, cristã, muitas igrejas sérias nós temos por aí, às vezes a gente acha que a pessoa, porque ela não vai em nenhuma igreja, ela não conhece a Deus. E aqui nós estamos vendo o exemplo de um homem que era temente a Deus. E por ele ser temente, e ele ainda não estava indo na igreja, ele vai passar a ir a partir desse momento. A gente vai ver na próxima semana que Deus então vai até ele, porque viu que ele era um homem que estava sinceramente buscando a Deus, mesmo ainda não tendo ele conhecido a igreja, ido a Jesus ou sido batizado, enfim, ele ainda não tinha sido evangelizado, mas ele tinha no seu coração o desejo de buscar e servir a esse Deus. Então o texto mostra para nós que ele de contínuo orava a Deus. E esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, isso por volta das 3 horas da tarde. Então a gente lembra que o povo tinha esse templo de oração, esse tempo de oração, pelo menos 3 vezes por dia, se prostrar e orar ao Senhor. Esse homem na hora nona, né? 3 horas da tarde, ele está ali então orando, e nesse momento ele vai ter uma visão, né? Ele tem uma visão, e a visão é que um anjo do Senhor, né, chega diante dele, né? É interessante que ele vai falar: que é, Senhor, né? O que aconteceu, né? E o anjo fala assim para ele a resposta que talvez muitos de nós estejam querendo ouvir ou esperam ouvir, porque a resposta que ele ouve é uma resposta que traz paz ao coração, é uma resposta que enche de alegria o coração, é uma resposta que fortalece a fé, não só a fé dele, mas fortalece a nossa fé. Porque a resposta que ele ouve do anjo é a seguinte: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu poderia talvez traduzir aqui de uma forma diferente, dizer assim: aquilo que você fez agradou o coração de Deus. Chegou diante de Deus, alegrou o coração do Pai. E aí nós precisamos pensar nisso. Cornélio ainda não tinha conhecimento de uma vida cristã. Ele vai ter depois, porque ele vai ter aí um encontro com Pedro e toda a história vai continuar. Mas nesse momento ele ainda não tinha. Mas no seu íntimo, no seu coração, havia o desejo de servir a Deus. E então ele orava a Deus com sinceridade. Ele colocava as suas orações diante de Deus com temor e tremor, clamando, crendo, sabendo que ele estava fazendo o melhor dele para adorar a Deus. E ele também fazia as suas ofertas da mesma forma. Hoje, a gente tem pessoas que fazem ofertas com todo o coração, pessoas que abençoam vidas por meio das ofertas que elas dão, por mais simples que são, mas elas são sinceras. Mas a gente também tem pessoas que fazem orações fantásticas, mas que a gente sabe que não passa do teto. A gente sabe que tem pessoas que fazem doações, né, extraordinárias, grandiosas, mas que não agrada ao coração do Pai. Porque não é a quantidade, não são as palavras maravilhosas que podemos falar, mas Deus está procurando hoje ainda, e eu creio nisso, corações como o coração de Cornélio, o coração de um homem, de uma mulher que simplesmente queira adorar a Deus, queira estar na presença de Deus, queira servir a Deus. É isso que Deus procura. Deus procura corações que ofertem, que deem as suas esmolas, que ajudem o próximo, não para se mostrar ou para dizer que fez alguma coisa, mas para adorar a Deus, porque a hora que olha para o próximo sente compaixão, sente amor, sente misericórdia, aquilo que Deus coloca no nosso coração. E aí eu me lembro, eu trago a minha memória, há um tempo atrás, né, e de vez em quando isso aparece ainda nas mídias sociais, as pessoas
vão dar uma cesta básica, faz uma selfie com a pessoa que está precisando. Isso tem muito a ver com político, né? Ajuda e fica tirando foto que está ajudando, né? Então, na verdade, não está fazendo aquilo por amor, mas está fazendo aquilo porque está procurando ali uma vanglória, está procurando ali se mostrar, dizer que fez, dizer que sabe, dizer que ajudou, dizer que é bom, né? Só que Cornélio, ele não precisou dizer para ninguém. Deus viu que ele estava fazendo uma oferta de coração. Deus disse assim, ó, a tua oferta chegou até mim, ou seja, o amor com o qual você está fazendo a obra de Deus chegou até a presença do Pai. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer a obra dessa forma. Nós precisamos fazer a obra de Deus como Cornélio fez, com amor, com dedicação. Nós precisamos orar como Cornélio orou, com o coração quebrantado, com sinceridade diante de Deus, porque eu creio que a resposta que eu e você queremos mais ouvir na nossa vida é essa: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, ou seja, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está vendo aquilo que você está fazendo para ajudar quem precisa de ajuda. Quando você faz de todo o coração, quando você faz com sinceridade de coração. E a partir desse momento, então, Deus vai mover a vida de Pedro para vir até Cornélio e mostrar a ele aquilo que ele precisa saber, né? Então diz assim no versículo 5, agora, né, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome, né, Pedro. Chama ele, que ele está na casa do curtidor, lá na casa do curtidor. Pedro está lá, né, sendo trabalhado por Deus, sendo preparado por Deus, porque ele vai vir pregar para um gentil, ele vai vir pregar para uma pessoa que não é do povo judeu, e agora Pedro vai ter que vir pregar para ele, mas Deus já está preparando. Deus já está preparando. Meu irmão e minha irmã, Deus prepara a salvação para os seus e para as suas filhas. Deus salva os seus, Ele vai preparar. O que nós não podemos fazer é deixar de orar, é deixar de crer, né? Lá do outro lado, longe, né? Eles estavam longe. Ele vai de Cesareia, né? Ele vai até Jope chamar lá o Pedro, manda chamar o Pedro, e ele vai chamar um dos seus soldados, e diz aqui que um dos seus soldados, inclusive, era uma pessoa também temente, né? O seu servo, o soldado também era piedoso, também era um homem de oração. Interessante que o fato dele ser um líder, né, e um homem de Deus, né? Ele já tinha ali sob o seu comando soldados, e aqui um desses, pelo menos, era piedoso também. E certamente outras pessoas, por verem um testemunho de Cornélio, um homem bom, um homem justo, um homem que certamente tratava os seus soldados com dignidade e respeito e ajudava todas as pessoas que ele podia. Isso era testemunho, e certamente outras pessoas estavam ali se convertendo também ao Deus de Israel por conta do testemunho de Cornélio. Que nós possamos ser assim como Cornélio, nessa pessoa discreta, mas uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que ajuda quem precisa ser ajudado, sem precisar se mostrar como um grande ajudador, né? E aí, então, eles vão até lá e a gente vai ver, então, que a oração abre caminho para a salvação. Por meio da oração de Cornélio, a oração não o salva, mas a oração leva à presença de Deus, e Deus leva até ele o anunciador da salvação, que vai ser Pedro. Então, portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe de orar. Não deixe de orar por você, não deixe de orar pela sua casa, pela sua família, mas não deixe de orar também por aquelas pessoas que talvez aos nossos olhos não tenham mais jeito, talvez já estejam aí aos nossos olhos perdidas no mundo. Vamos continuar orando, porque quando a nossa oração chega a Deus, Deus move e leva a salvação aonde precisa ser levada. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por esse tempo, e que nós possamos perseverar firmes na oração para que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas pela palavra da salvação. Oremos. Deus, graças te damos por este tempo de estudo da tua palavra. Obrigada, Senhor, por podermos
olhar com um pouquinho mais de cuidado a história de Cornélio, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus que ouve e atende a nossa oração quando ela é feita de sinceridade, quando ela é feita do mais profundo do nosso coração. E nós queremos orar dessa forma a Ti, queremos pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos homens e mulheres de oração, que nos prostramos na Tua presença, que Te buscamos, que entendemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, que nós possamos ser homens e mulheres, ó Pai, que não apenas orem, mas que também tenham ações, que possamos, ó Deus, ser como Cornélio, ó Pai, dar esmolas, ajudar aquele que precisa, estender a nossa mão, ó Pai, mas não, ó Deus, para mostrar que somos bons, mas sim para adorar e glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, fazer isso por amor, fazer isso por misericórdia. Levanta, Senhor, na Tua igreja homens e mulheres dispostos, Senhor, a ter essa vida de oração e a ter, Senhor, essa prática, Senhor, de ajudar a quem precisa de ajuda. Usa as nossas vidas, Senhor, continua nos orientando, continua nos ensinando, continue caminhando conosco, caminha com Teu povo, abençoe a Tua igreja, ensina-nos a cada dia, Senhor, a não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar e na próxima semana estaremos novamente aqui.